Olá, tudo bem? Vamos começar com a nossa aula 1 sobre movimentos articulares, tá? Essa aula ela vai te passar o que é sala de musculação. Eu, com a minha experiência aí de alguns anos em sala de musculação, eu entendi que esse básico é importantíssimo que o profissional tenha. Então, saber o básico de movimentos articulares, quais são as articulações. Então, a gente vai dar andamento nessa aula, focando principalmente na sala de musculação. A ideia aqui é não ir no detalhe do detalhe. Então, a gente não vai ver um músculo super interno ali do antebraço. A ideia não é essa. Mas os principais músculos que fazem os principais movimentos utilizados em movimentos da musculação, a gente precisa ver e a gente precisa ter isso em mente se a gente quiser ser um profissional de sucesso, um profissional diferenciado, porque hoje em dia, infelizmente, muita gente ainda não tem esse básico aí, porque as graduações não ensinam. Então, a primeira coisa, se vocês querem ser um profissional de sucesso, não adianta ficar dependente da faculdade, tá? Porque a faculdade ela não vai te ensinar a ser um profissional da sala de musculação, tá bom? Então vamos começar aqui. Vou dar uma breve introdução aos movimentos articulares, tá bom? E assim, gente, o profissional de educação física ele vai trabalhar com o aparelho locomotor, tá bom? O que que é esse aparelho locomotor? Toda vez que eu vier com um assunto aqui, vamos tentar definir o que a gente está querendo estudar. Então vamos lá. Aparelho locomotor. Qual que é a definição do aparelho locomotor, tá? Que é, que é como se fosse o volante do piloto para o profissional de educação física. Então, você colocar um piloto para dirigir um carro, um avião, que seja, sem saber o que é o volante, é basicamente o profissional de educação física que não sabe quais são os músculos que estão atuando em determinado movimento, entendeu? Então, isso são coisas básicas que nós precisamos saber. Por isso que eu vou trazer definições básicas para a gente voltar lá na raiz, para a gente entender assuntos mais complexos, tá bom? Então vamos lá. Aparelho locomotor, qual que é a definição dele? O sistema locomotor é responsável pela movimentação do corpo e é composto pelos sistemas muscular e esquelético, tá bom? Então vamos lá. Além disso, tem outras coisas também, tem outras funções do aparelho locomotor, só que, como eu falei, eu não vou ir muito nos detalhes, tá bom? Mas então tem dois nomes importantes aí para a gente olhar: sistema muscular e sistema esquelético, que a gente vai entrar mais a fundo em cada um daqui a pouco, tá? Então, assim, ó, sistema esquelético. O que seria o sistema esquelético? Ossos e articulações, tá? Os principais ossos e as principais articulações a gente precisa saber, tá bom? E o sistema muscular, que são os músculos e tendões, que cabe a mesma coisa. Os principais músculos e os tendões, que são prolongamentos dos músculos, como a gente já viu em aulas anteriores, a gente também precisa saber, tá? E os ligamentos. A gente acha na literatura alguns autores utilizando o ligamento como parte do sistema esquelético e alguns autores utilizando o ligamento como parte do sistema muscular, tá bom? Mas vamos entender depois mais para frente onde ele se encaixa. E ligamento vai ficar para uma próxima aula. Por enquanto eu vou falar mais sobre o sistema esquelético, os ossos e as articulações e mais sobre o sistema muscular, músculos e tendões. Então eu vou definir dessa forma por questão didática, tá? Os ligamentos a gente coloca num próximo assunto aí. Então, ok, vamos para o sistema esquelético, que vai ser a principal característica da aula de hoje aí, tá? Outra coisa, eu vou deixar para vocês estudarem dicas, então eu vou numerar algumas dicas aí. Então aqui, apareceu essas bolinhas aqui, são assuntos que são legais de vocês estudarem à parte aí. Então procurar um pouquinho sobre o aparelho locomotor, saber definir o que que é isso, porque é o básico do que a gente atua. Saber definir o que são ossos e articulações e olharem depois tudo isso daqui, tá? E músculos e tendões também, tá bom? Então, esses assuntos, além do que eu vou falar aqui, é legal que vocês procurem conteúdos extras sobre eles, tá? Então, o que, que seria um conteúdo extra? Ir atrás da célula, então, como que é uma célula óssea, como ela trabalha e tudo mais. Eu vou dar uma pincelada nisso aqui, mas é legal que vocês se aprofundem nessa área, porque é um instrumento de trabalho, né, do profissional de educação física, do personal. Então vamos lá. Sistema esquelético. Vamos definir o sistema esquelético aqui. O sistema esquelético ele é construído pelos ossos e articulações, tá? Que formam o esqueleto. Esse sistema é responsável por funções importantes como a sustentação e locomoção. E o esqueleto humano apresenta 206 ossos, os quais variam em tamanho e formato. Tá? Então a gente vai entrar no detalhe aqui nessas coisas. E aqui as duas bolinhas para vocês estudarem depois são os ossos e as articulações, tá bom? Então lá, na bolinha 1, 2 e 3.
aparelho locomotor, sistema esquelético, sistema muscular e agora ossos e articulações. Então já tem 5 coisinhas para vocês pesquisarem, além do que a gente vai abordar nas aulas aqui relacionadas a movimento articular, tá? Então vamos falar sobre os ossos. Primeiro, eu vou usar algumas aulas que eu tive na faculdade para a gente ir no básico ali do que é o sistema esquelético, do que é o esqueleto, tá bom? E depois a gente vai olhar os principais ossos que eu acredito que a gente vai utilizar mais quando a gente for falar de inserção muscular ali na parte de músculos, tá bom? Então, assim, por que é importante a gente estudar os ossos? Primeiro, os músculos se inserem nos ossos, tá? O personal tem a mania de querer estudar os músculos e tal, porque é o que a gente trabalha, é o que vai gerar hipertrofia, só que o músculo está inserido em um osso. Então, se a gente não estuda o osso, começa a quebrar a informação e a gente não sabe definir muito bem o que a gente está fazendo. Então, vamos lá no osso primeiro para depois a gente entrar na parte muscular. Então, qual que é a ideia aqui? Vamos estudar nessa aula ossos e articulações. E numa próxima aula a gente entra com os músculos, tá bom? Então, vamos lá no comecinho. O que é o osso? Tá? O que é o esqueleto humano? Então, existem animais que possuem exoesqueleto, que é um esqueleto externo, que é o caso do escorpião, o caso do besouro, enfim, da barata. E existem animais que possuem um endoesqueleto, que é um esqueleto interno, está interno aos órgãos, interno ao corpo, né? E que é o caso do ser humano, tá bom? Quais são as funções ali? Então, o esqueleto ele tem a função de suporte, de movimento, de proteção, de reserva de minerais, de hematopoiese, que é a criação de células do sangue, tá? Então, é algo importante da gente olhar. Então, às vezes um aluno pode vir com uma pergunta, você vai conseguir destrinchar algo muito mais bacana para você conversar com ele se vocês forem buscar esses conteúdos extras, tá bom? E aí, estudando primeiro os ossos, depois as articulações, o que é o osso? Qual que é a sua função? Então, o osso, principalmente, ele faz parte do suporte do corpo. Então, sem o nosso esqueleto, a gente ia simplesmente cair no chão, certo? Porque ele é uma parte rígida que faz com que a gente consiga ter esse suporte. E a conjunção de ossos e articulações cria um sistema de alavancas, que também a gente pode depois falar sobre uma próxima aula sobre alavancas aí. Mas a ideia agora não é essa. Mas vamos lá. Vocês podem ver que eu me perco às vezes. A minha cabeça dá uma viajada, gente. Mas outra função, proteção. Então, por exemplo, a caixa craniana tem a função de proteger o cérebro. A caixa torácica aqui tem a função de proteger os pulmões, o coração. As vértebras têm a função de proteger nossa medula. Então, existem funções importantíssimas a gente entender sobre os ossos, entendeu? Então, o aluno pode ter tido uma fratura. Será que essa fratura, mesmo depois de ter calcificado, não pode estar gerando uma disfunção dessa proteção? Então, por exemplo, o aluno fraturou a costela. São coisas que a gente precisa pensar na hora que a gente está treinando, entendeu? Outra coisa, o osso ele é um lugar onde tem uma reserva de minerais muito grande. Então, o osso é a principal reserva de cálcio do corpo. E lembra lá na contração muscular que a gente depende do cálcio? Então, você pode atender um idoso com osteoporose, por exemplo. Será que a contração muscular dele não vai estar prejudicada? Hematopoiese é algo ali que é mais da criação de... A partir de uma célula óssea, a gente consegue criar células do sistema sanguíneo, tá, gente? Mas aí a ideia não é entrar muito nessa questão fisiológica, não. Existem ações hormonais no osso, então o osso ele cresce, então existe o anabolismo e o catabolismo de osso, que eu acho que vocês já devem ter estudado, que é a questão do osteoclasto, osteoblasto, que são as células ósseas lá, que aí vocês podem depois dar uma procurada por vocês, tá? Mas aí essa aula aqui é uma aula super, super completa, que a ideia não é entrar nisso, como eu falei, mas aqui está falando da questão do cálcio, então as fibras colágenas do osso também, então o osso ele não é uma estrutura toda rígida, existem vários tipos de ossos, eu vou entrar só um pouquinho nas classificações, tá? Adultos têm um número de ossos e crianças e bebês ali tem outros, tá bom? Então o número varia também de acordo com a idade, então conforme o passar da idade os ossos vão diminuindo, porque, por exemplo, a criança, o bebê ali tem 2 ossos frontais ali do crânio, sendo que o adulto só tem um, enfim, mas aqui a ideia não é passar isso. Nos ossos, gente, existem acidentes ósseos, tá bom? Então a gente já escutou falar sobre espinha da escápula, que tem lá o supraespinhal, que está em cima da espinha da escápula.
Isso são depressões ósseas, tá? Acidentes ósseos. Existem vários, aqui, ó. Eu não vou entrar em cada um, mas existem cristas, lábios, tubérculos, maléolos. Você já deve ter escutado isso quando você estudar anatomia. Então, maléolo lateral. O que é um maléolo? É isso aqui, ó. É um acidente ósseo em formato de cabeça de martelo. Então, olha que doido. Se vocês quiserem depois irem atrás dessas coisas, é interessante você estudar. Mas é aquilo, isso não é tão funcional na hora da musculação. Mas é legal vocês entenderem os conceitos, né? E é uma coisa importante de eu ter aberto essa aula, é para a gente entender isso aqui principalmente, ó. O corpo humano, o nosso esqueleto, ele está dividido em dois grandes tipos de esqueleto aí, que é o esqueleto axial, que ele pega ele pega, né, da cabeça, a cabeça vértebra, né, coluna vertebral e o tórax, tá bom? Então pega essa região mais central, que é uma região que a gente não vai ver nessas aulas agora, vou deixar para uma aula mais futura. E o que a gente mais usa na musculação, que é o esqueleto apendicular, que são o esqueleto dos membros, então tanto membro superior quanto membro inferior, e as cinturas escapular e pélvica. Então a cintura escapular e a cintura pélvica também fazem parte do esqueleto apendicular, que é o que os profissionais de educação física, os personagens mais vão trabalhar no dia a dia, gente. Então se vocês entenderem isso aqui, então a gente já está reduzindo o assunto, tá? Se vocês entenderem isso aqui, vocês já podem ter um diferencial bem legal aí em relação a vários profissionais no mundo, tá? Aí existem vários tipos de classificações, não vou entrar muito nelas, mas existem ossos longos, que ele tem duas epífises, uma diáfise, enfim. Ossos planos, tá? Que é o caso do crânio, dos ossos ali do quadril. Ossos curtos, que são os ossos do carpo. Ossos irregulares, aí tem várias classificações. Pneumáticos, que são os seios, né? Paranasais, enfim. Seio maxilar também. Aí existem ossos que são compactos, ossos esponjosos. Então, por exemplo, tem uma parte do osso que é mais compacta, uma parte mais esponjosa. E aí são coisas muito, muito mais específicas que não vêm ao caso agora. Então, um diploide, que é um osso compacto com uma cavidade porosa no meio de dois ossos compactos, que é o caso da calota. E tudo isso tem uma função, tá, gente? Então, isso aqui não é de besteira. O corpo humano é muito perfeito. Então, se isso aqui existe, existe por algum motivo. Então, às vezes por uma proteção mecânica, de choque, tem várias coisas aí que às vezes é até legal, é interessante a gente estudar sobre essas coisas, tá bom? Aí tem aqui a parte do periósteo, não vou entrar nisso agora, mas a irrigação, nossos ossos têm irrigação, tá bom? Então funciona um pouco dessa forma aqui, ó, os capilares e as artérias entrando aqui dentro da nossa cavidade óssea. Existe o canal medular dentro dos ossos, que é onde tem a parte de medula óssea, enfim, que aí são assuntos legais de a gente entender também. Porque às vezes você vê uma reportagem sobre medula óssea, o que é isso, né? Então, ela está relacionada com o nosso sangue. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas os ossos estão relacionados com o nosso sangue, porque as células sanguíneas elas são providas das células ósseas. Isso é algo bem, bem legal. Então tem o crescimento ósseo. Ah, a criança pode fazer musculação ou não? Isso daqui, gente, antigamente você já deve ter escutado que a musculação não faz crescer, ou a pessoa que treina quando é criança não cresce, porque acreditavam que essas partes aqui ósseas, ó, que quando a gente é criança a gente tem que chamar placas epifisárias, elas sofriam impacto e não se desenvolviam quando a gente treinava a musculação, gerava uma tração no osso quando a gente era muito novo. Só que hoje em dia já sabe que isso é mentira, então é legal vocês irem atrás dessa informação também, tá bom? Mas basicamente, aqui voltando então, que a principal informação dessa parte da aula, então é o esqueleto axial, crânio fácil, coluna vertebral, externo e costela, e esqueleto apendicular, que tem a cintura escapular, cintura pélvica, os membros inferiores e superiores, tá bom? Então, beleza, essa parte aqui eu vou pular, porque aí entra nos ossos, fala sobre cada um, e aqui eu vou entrar no que eu acho importante a gente saber na sala de musculação, que aí a ideia é essa aula ficar legal. Vamos lá para aquele aplicativo que vocês sabem que eu gosto, né, que é um site, na verdade, que é o Zygote Body. Se vocês conseguirem abrir esse site aí para estudar anatomia, eu acho bem, bem bacana mesmo. Como que funciona, tá? Quando você abre esse site, normalmente vai vir com esqueleto feminino aqui, você pode trocar se quiser ou não, homem, mulher e tal. E esse site normalmente vem com essa opção aqui, ó, nesse um tracinho aqui. O que esse um tracinho faz? Essa barra, ela viaja no corpo humano nesse sentido, ó. Então esse site tem pele, músculos, ligamentos e articulações, ossos, órgãos, sistema cardiovascular, sistema linfático, sistema nervoso.
Se eu venho daqui para cá, ele vai tirando os tecidos que ele está passando em cima, ó, tá vendo? Só que tem essa opção desse site que ele separa os sistemas, ó. Então, por exemplo, aqui eu separei. Eu posso tirar só a pele. Então, eu tirei só a pele, o resto ainda tá. Ah, agora eu quero tirar o sistema linfático. Então, saiu a parte verdinha ali, ó. Não sei se vocês viram. Mas olha lá. Então, por exemplo, adicionei o sistema linfático, tirei. Ah, quero tirar os músculos, tirei todos. Quero tirar os músculos superficiais só. Então, eu vou passando devagarzinho, ó. Os mais profundos ainda estão, os superficiais voltaram. Agora eu quero tirar, por exemplo, o peitoral maior. Eu vou indo devagarzinho, ele vai sumindo, tá vendo? Então, você trabalha dessa forma nesse aplicativo. Eu vou tirar, então, ó, órgãos, tá? Vou tirar a parte do sistema cardiovascular ali, sistema vascular. Vou tirar a parte do sistema nervoso, tá bom? Quando for necessário, a gente coloca para enxergar algumas coisas, mas não é o caso. Outra coisa que eu vou tirar por enquanto, as articulações, então ligamentos e articulações eu vou tirar. Vou deixar somente a parte óssea aqui para a gente estudar, tá bom? Então, como eu falei, vamos estudar primeiro o esqueleto apendicular, gente. Vamos começar lá por baixo, vamos começar por aqui, tá bom? O que é legal vocês saberem? Agora eu vou mastigar a informação para vocês, porque para vocês acharem isso dessa forma na internet não vai ser tão fácil, tá bom? Como que eu estudei isso? Na minha faculdade, entendendo alguns conceitos que os professores traziam, entendendo a estrutura como um todo. Então, esse foi o caminho que eu fiz, por isso que eu estou passando para vocês, tá? E também no estágio eu aprendi com muitos professores aí a resumir tudo que eu aprendi, tá bom? Então, ó, basicamente assim, ossos que eu acho importante vocês saberem. O mínimo aqui, saber no pé que a gente tem as falanges, tá? Então, as falanges estão aqui. A gente tem os ossos do metatarso, né? Os ossos do tarso e... Aqui acabou, perdão. Que são os ossos do tarso, metatarso e as falanges, tá bom? Às vezes, se eu confundir alguma coisa, vocês também podem depois deixar uma mensagem corrigindo, tá? Mas é que já vem os nomes na cabeça para mim, às vezes eu preciso resumir de alguma forma. Ossos do tarso, importante de vocês saberem. Eu acho que aqui, principalmente o calcâneo, que é esse osso aqui, tá bom? E às vezes, gente, esse ossinho aqui também, o talos, pode aparecer. Por quê? Ele é o osso que vai gerar articulação depois, tá? A gente viu sobre os ossos, a articulação a gente vê daqui a pouco. Mas resumindo, a articulação nada mais é do que a junção de dois ossos ou mais. Então, se a gente for ver de fato, só no pé e tornozelo aqui tem muita articulação, ó. Porque cada junção óssea, deixa eu tirar isso aqui primeiro, mas cada junção, então aqui é uma articulação, aqui é outra articulação, aqui é outra articulação, aqui é outra, porque nem sempre a articulação gera movimento, tá? Mas existem várias articulações, tá? Mas não vem a causa agora. Só que esses dois ossos específicos são muito vistos aí pelo pessoal da educação física. Calcâneo por quê? Tem muita lesão no calcâneo, tá? Porque a panturrilha se insere aqui, né? O tríceps sural. Então, às vezes tem rompimento, enfim. E o talos também tem muito, porque tem alguns ligamentos aqui que se inserem nele. A tíbia se insere nele, ali tem a ligação, né? Que a gente fala que é basicamente a articulação do tornozelo está aqui, ó. Ela é talo-tibial, tá bom? Mas a gente resume como tornozelo, mas também tem aqui a talofibular, tem a fibular, calcâneo, enfim, existem várias articulações, cada uma leva seu nome, mas é importante saber aqui no pé, calcâneo e talos, tá bom, gente? Porque quando for ver a articulação, se for ver o nome certo da articulação, não é a articulação do tornozelo, seria a articulação talos, que é esse osso, tibial, por exemplo. Então, a junção desses dois ossos aqui, né, onde eles se ligam, seria uma articulação. Então, articulação talo-tibial. Então, por isso que é legal vocês entenderem sobre os nomes aí. Então, beleza, vamos tirar aqui os ossos do pé. Agora, qual os ossos da perna, tá? Então, para quem não sabe, perna é entre o nosso tornozelo e o nosso joelho, tá bom? Do joelho até o quadril chama coxa. Então, daqui até aqui, coxa, daqui até aqui, perna, tá bom? Também a pessoa conhece como o sural, aí, né? A parte da perna. Dois ossos só, simples, tem que saber, tá? Tíbia e fíbula, tem que conhecer as lesões aí famosas aí do Anderson Silva, né? Lesão de tíbia tem muita fratura exposta desses dois ossos aqui também. Então, às vezes, as pessoas podem ter fratura por estresse na tíbia quando corre. Por que é legal a gente ter essas aulas básicas? Porque quando a gente for conversar sobre esses assuntos, então, o que é uma fratura por estresse na tíbia de um corredor? Se vocês saberem o que é tíbia, o que são essas fraturas por estresse, fica mais fácil a gente ter esses assuntos mais complexos. Então, por isso que eu quero trazer isso para vocês, tá?
Então, show, tibia e fíbula. Então, vamos lá. Calcâneo, talos, tibia e fíbula, beleza? Vamos subindo. Não é difícil, gente, não é. Só se empenhar um pouquinho que dá. Patela, tá bom? Então, a famosa patela aí, esse ossinho super importante que dá muito trabalho pra gente aí também, por conta de uma articulação que tem aqui. Fêmur, todo mundo conhece, que é o osso da coxa, né? Então, fêmur. Aí eu vou resumir aqui que a cintura pélvica, tá? Lembra que é. Então, por enquanto, membro inferior já foi. Agora vamos para uma cintura, que é a cintura pélvica. Tem o osso do quadril, eu vou resumir assim, tá? Não vou separar entre ilho e isco, não vou separar aí pubis, tá bom? Mas são três ossos, não sei se vocês sabem, mas são três, tá? Que eles têm algumas, tem uma ligação entre eles, mas aqui são três ossos que a gente resume como um, que é o osso do quadril, tá? Então, beleza, quadril, a gente já viu que é a cintura pélvica. Vamos para os membros superiores, tá? Mão, principais ossos da mão. Aqui tem os ossos, as falanges, né, que são os dedos, os ossos do metacarpo, os ossos do carpo, tá bom? Aqui tem algumas lesões, tem ali a síndrome do túnel do carpo, tem algumas coisas para a gente ver, mas basicamente, gente, é saber isso. Falange, ossos do metacarpo, ossos do carpo, tá bom? Basicamente aqui vai ser isso. Não vamos especificar, não, o lunar, o escafoide, tá bom? Isso aí eu não vou entrar nisso agora. Aí, ossos do antebraço. Então, ó, aqui mão, do punho até o cotovelo, antebraço. Tá? Esses são mais famosos, né? Mas aí a gente tem a una e o rádio, tá bom? Então, a gente tem dois ossos aqui para estudar também depois, que é a una e o rádio. Tem que decorar isso, gente. Então, ossos do antebraço, una e rádio. Ah, osso da coxa, fêmur. Ossos da perna, tibia e fíbula. Assim vai indo, beleza? Espero que vocês estejam gostando. Aí vamos subindo. Braço, tá? Então, do cotovelo ao punho, antebraço, do cotovelo ao ombro, né? Colocar como ombro, braço. Aqui no braço a gente tem só uma, que é o húmero. Então, a estrutura de membros, se você for ver, elas têm uma similaridade, né? Então, a gente tem ali falange, metatarso, tarso. Aí tem dois ossos na perna, um osso na coxa. E aqui mesma coisa, ó. Falanges, metacarpo e carpo. Aí tem dois ossos no antebraço e um osso no braço. Então, se vocês começarem a decorar isso, também fica bacana. Então, é sempre assim, ó. Um membro dá para uma cintura, então os membros inferiores dá para uma cintura, que é a cintura pélvica. Gente, é perfeito isso aqui. Eu sou apaixonado por isso. E o outro membro, que é o membro superior, dá para outra cintura, que é a que eu vou falar agora, que é a cintura escapular. E aí vamos colocar na cintura escapular escápula, que é essa cintura que dá trabalho também. E clavícula, tá? Eu vou colocar a clavícula aqui também, beleza, gente? Então, os ossos, para vocês saberem, são esses, tá? Porque aí quando a gente for ver articulações e músculos, vocês precisam estar com esses ossos decorados, beleza, gente? Então, aqui é isso, é prático, é para vocês entenderem o que a gente usa na sala e vamos seguindo aqui. Tá? Então, agora vamos voltar para aquele outro site. Ó, se vocês quiserem, uma outra dica aqui. Se vocês quiserem deixar uma estrutura em destaque, então, por exemplo, vou puxar um músculo aqui específico, né, ou um osso específico, o osso do quadril. Vou segurar o Shift, que é aquela setinha que tem no teclado, e clico aqui. Aí ele está aqui, segurando o osso do quadril. E se eu tirar todos os ossos, ó, o quadril ainda fica. Então, ele está travado, tá vendo? Então, por exemplo, por que é legal saber disso nesse site? Se eu quiser um osso específico, então abdômen, eu cliquei no Shift, cliquei no abdômen, tirei todos os músculos, mas o abdômen ficou. Então a gente começa a ver no detalhe, tá vendo? Então só para vocês entenderem isso também. Aí show, a gente viu aqui os ossos, tá? Ossos e articulações, que na real a gente só viu os ossos, perdão, gente. E agora vamos entrar nas articulações. Eu vou voltar lá naquela aula, que essa aula aqui também, depois que passa todos os... Olha lá que eu falei dos três ossos aqui do quadril, tá vendo? Então tem o ilho, o pubis e o isquio. São três ossos para formar o osso do quadril, tá? E eles são interligados ali. Aí que beleza, ele vai falar sobre isso, tá? Aí aqui, as articulações, né? Então, ossos junto com as articulações formam um sistema de alavancas, que depois a gente vai ver certinho sobre a alavanca, mas vamos olhar sobre as articulações. Tem várias classificações, gente, eu não vou entrar nisso porque aí começa a ser muito complexo. Então, tem as articulações fixas, que não se mexem, mas são as articulações. Tem articulações anfiartrose,
que são articulações que têm pouca mobilidade, então, por exemplo, os discos vertebrais ali, né, as articulações intervertebrais, só que a gente não vai entrar nelas agora, e tem as de artrose, que têm alta mobilidade, que aí são as do esqueleto apendicular no geral, tá? Tem as articulações, ó, se vocês quiserem depois estudar sobre as articulações, por isso que eu deixei aquelas bolinhas para vocês verem depois, mas tem articulações fibrosas, articulações cartilagíneas, sinoviais, existem vários tipos, tá? Então só vou dar uma passada aqui para vocês olharem, mas ó, que legal, existem vários tipos, ó, por exemplo, existem membranas entre os ossos que são consideradas também, lá, articulações ali no nosso dente e tal, um negócio bem maluco aí. Existem as sínfises, que tem pouquíssimo movimento, são muito fortes. Então, por exemplo, aqui a sínfise púbica, que é uma articulação entre os dois ossos do pubis muito, muito rígida, que não, dificilmente é uma articulação que vai liberar. Existe muita tendinite aqui nesse lugar. Que mais? Beleza, aí tem as articulações, características e tal. Mas o que eu quero que vocês basicamente saibam dessas articulações? Que elas formam, junto com os ossos, o sistema de alavancas, que são esses que vão gerar os movimentos nos planos e eixos, que a gente sempre vai olhar aí, que é o que o pessoal mais gosta, certo? Mas também a definição primordial de alavanca, de articulação, que é o quê? Junção de dois ossos ou mais, que a gente vai formar as articulações. Então, como eu já falei, né? Mas ó, dois ossos tem uma articulação no meio, beleza. Dois ossos tem uma articulação no meio, então aqui e aqui. Ah, articulação, aqui como é o ilho, né? Não chama osso do quadril, chama ilho. E aqui chama sacro. Articulação é sacro-ilíaca, entendeu? Então isso aqui é uma articulação. Ó. Se a gente colocar aqui ó, os ligamentos, ó, começa a entrar. Deixa eu só tirar a ênfase ali, ó, vou tirar um pouquinho, mas ali, ó, começa a entrar as articulações, entendeu? E os ligamentos formando aí, os ligamentos servem basicamente para quê, gente? Fixar as articulações e não deixar com que essa articulação tenha um movimento na amplitude que ela quiser. Então o ligamento está ali para segurar esses ossos perto, o máximo na medida que ele pode se locomover. Então tem articulações que têm um grau de liberdade maior, tem articulações que têm um grau de liberdade menor. E cada articulação tem uma característica, então tem algumas que deslizam mais fáceis, outras não. E os ligamentos estão ali para limitar esses graus de liberdade, tá? Então aí a gente vai, em cada junção de osso tem uma, tá? E aí beleza, tem um monte, meu. Vou pegar aqui, como eu falei, patelo-femoral, tem uma articulação, beleza. Só que, gente, musculação, o que a gente vai usar? Aí vamos lá, quero ir com as principais articulações com vocês, tá bom? Vamos olhar aqui primeiro no esqueleto, depois eu vou mostrar uma tabela que eu fiz para vocês e eu vou enviar também para vocês. Então, articulação 1, tornozelo, a gente vai resumir como isso, tá bom? Então, aqui, ó, é a talo tibial, talos fibular, se não me engano, mas vamos resumir como tornozelo, então, movimento gerado nesses ossos aqui, a gente vai resumir como a articulação do tornozelo. Articulação do joelho, então a articulação que vai colocar em movimento tíbia, fíbula, fêmur e patela, tá bom, gente? Então são 4 ossos aí agindo nessa articulação, beleza? Articulação do quadril, que chama coxo femoral, né? Que aí coxo aqui antigamente chamava osso da coxa, tanto que aqui nesse site ainda está desatualizado. Hoje em dia chama osso do quadril, mas coxo femoral por conta disso, que é uma articulação do osso da coxa, entre aspas, que agora o nome foi atualizado, com o fêmur, tá bom? Então até por isso que hoje em dia se fala articulação do quadril, mas também se acha como coxo femoral, que vai mexer no osso do quadril e no fêmur, tá bom? Então esses dois ossos em movimentos podem fazer o movimento nessa articulação aí. Então, beleza? Vimos os membros inferiores e a cintura pélvica. Agora vamos para os membros superiores. Primeira articulação dos membros superiores. Articulação do punho. Então, todos esses musculozinhos aqui, eu vou resumir como articulação do punho. Então, qualquer movimento nesses ossos aqui, em relação ao rádio e à una, a gente vai resumir como articulação do punho, beleza? Articulação do cotovelo, gente. Movimento de rádio e una ou de húmero, tá? Aqui o movimento número gerado em relação ao rádio e à una vai gerar um movimento na articulação do cotovelo, tá bom? Por que eu falo isso, gente? Porque nem sempre
As pessoas falam assim, a articulação do cotovelo, eu não sei nem se vocês estão me vendo, calma aí. Aqui eu consigo ver, beleza. A articulação do cotovelo, aqui. Aqui, beleza. A articulação do cotovelo é quando eu mexo o rádio e a una. Nem sempre, gente. Eu posso estar apoiado numa prancha aqui, então aqui está o chão, eu estou apoiado, e eu mexo o meu húmero para trás, ó. Mas aí o meu rádio e a minha una estão parados. Então, pode mexer também o húmero em relação ao rádio e a una, entendeu? Então, vocês têm que olhar que o movimento pode ser gerado por aqui ou por aqui, tá bom? Então, o movimento em qualquer um desses três em relação aos outros, movimento na articulação do cotovelo, beleza? Aí, a articulação do ombro, gente, gleno-humeral. Por que tem esse nome? Se a gente pegar a escápula para estudar, essa cavidade da escápula aqui, que é um acidente ósseo, chama cavidade glenoidal. Então, aí, se você começar a estudar essas coisas, você já entende por que chama gleno-humeral. Porque é a ligação da cavidade glenoidal com o húmero. Então, gleno-humeral, o nome começa a ficar mais fácil de ser entendido, beleza? Então, a gente já viu as principais articulações aí que a gente trabalha na musculação e uma outra articulação, tá? Que na teoria ela não existe como uma articulação, só que muitos autores classificam como uma articulação a articulação escapular, porque a escápula é uma articulação móvel, que ela se relaciona com outros músculos de forma móvel, então sempre em movimento, ela é considerada por muitos autores uma articulação, porque ela tem interação, tem ligamentos entre essas outras articulações, tá? E quando a gente for estudar sobre musculação, quando a gente for ver ali movimentos do membro superior, a articulação da escápula é uma articulação que ela faz total diferença em relação ao treino, principalmente em expor ou não esse aluno à segurança e assim por diante, beleza? Então, gente, é isso. Só para resumir, tornozelo, joelho, quadril, punho, cotovelo, ombro, escápula. Então é isso que eu preciso que vocês saibam. Quais são os ossos, quais são as articulações. Nessas articulações, quais ossos estão ligados nela, tá bom? Por quê? Quando a gente for ver o músculo, vocês precisam saber onde ele está inserido. Então, o bíceps está no rádio ou está na una? Por que o bíceps mexe o cotovelo? Porque ele está no rádio e na una. Então, o rádio e a una fazem parte da articulação do cotovelo. Então, o bíceps vai estar atuando ali, tá bom? Então, quando a gente for ver músculos monoarticulares, multiarticulares, é importante vocês entenderem as inserções. Mas para entender inserção, não tem como entender inserção sem saber o osso. Então, se eu falar para você, cabeça curta do bíceps está no processo coracoide, que é uma parte aqui da escápula. Vocês precisam saber onde é, tá bom? E por falar nisso, foi bom que eu dei uma brisada aqui, porque aí vamos entrar um pouco aqui na escápula, para falar um pouco só sobre a escápula, porque como a gente está falando sobre o osso, é importante a gente ver isso daqui, tá? Então, ossos e articulações do membro superior, aqui, eu acho que vai estar aqui nessa aula. Rapidinho, aqui está vendo clavícula, tá? Não vou falar sobre isso não, mas escápula, ó, vamos lá. Quando a gente estuda anatomia, a gente sempre tem que olhar sobre algumas vistas, né? Então aqui a gente está vendo uma vista posterior da escápula, então vem da escápula de costas, tá? O que é importante saber dessa vista? Espinha da escápula, tá bom? Então é um acidente ósseo aqui, espinha da escápula está aqui, atrás da escápula, tá? O acrômio também está aqui atrás, beleza? Então o acrômio é um acidente ósseo da escápula. Vista anterior da escápula, processo coracoide. Então olhando a escápula de frente, vocês vão ver o processo coracoide, e o acrômio também se prolonga aqui, tá bom? Então, ó, não tem espinha na frente da escápula e o acrômio não está na frente da escápula. Quem está na frente é o processo coracoide. Então, olhando aqui no esqueleto, ó, de frente, quem que é esse cara aqui? Processo coracoide. Então, são, ó, 3 coisas para decorar da escápula só. Olhando de frente, processo coracoide. Olhando de costas, espinha da escápula e aqui o prolongamento da espinha, acrômio. Eu fiquei procurando ele, mas está aqui. Beleza, gente? Então é isso. E também se souber cavidade glenoidal também é legal, tá bom? Porque aí entende a glenumeral, né? Então é isso, gente. Beleza? Então essa foi a primeira aula sobre ossos e articulações. E aí, próxima aula, essa tabela aqui, que eu fechei, perdão. Deixa eu abrir a tabela aqui, beleza? Essa tabela aqui a gente vai olhar os movimentos. Aí quando a gente for estudar músculo, o que eu vou fazer? Pegar as articulações em uma ordem que eu acho mais didática, tá bom? E estudar elas. Então, ó, cotovelo, faz o quê? Flexão e extensão. Os principais movimentos utilizados na musculação.
Existem algumas articulações aqui que fazem mais movimentos do que tá aqui, tá? Mas aí eu não vou abordar essas coisas, tá bom, gente? Então é isso, beijo, abraço e a gente se vê aí. E deem um feedback aí do que vocês acharam dessa primeira aula, tá bom?